Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e hoje nós vamos continuar falando de Ratanabá, a pesquisa de Dáquila, e eu quero abordar dois pontos bem interessantes que aconteceram essa semana. Uma reportagem da Rede Globo e um vídeo da Carol Capel comentando sobre esse assunto. Se você acha esse assunto muito interessante, então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito e segue a gente lá no Instagram também, Além da Nuvem, _canal, postagens diárias muito interessantes. O G1, portal da Rede Globo, lançou essa notícia. Especialistas explicam por que cidade secreta de Ratanabá, em Mato Grosso, não existe. Teoria ganhou força nas redes sociais por causa de imagens impressionantes de linhas retas na floresta amazônica. Na verdade, são formações geológicas naturais e que ficaram neste formato devido à ação do tempo, da chuva e do vento, e não possuem relação com a teoria. Segundo G1, aqui as imagens que nós já vimos, né? Essa aqui de 2017, mas nós vimos outras aí recentemente. Eu mostrei, nós entrevistamos o pessoal de Dáquila Pesquisa, que está fazendo lá o mapeamento com o LiDAR. Segundo o geólogo Caiube Kuhn, da Universidade Federal do Mato Grosso, essas marcas são formações geológicas naturais e tiveram esse formato moldado ao longo do tempo por causa da chuva e do vento. Bom, a gente sabe que o formato é um formato bem interessante, né? Diga-se de passagem. Segundo a explicação oficial, quando essas rochas ficam expostas ao sol, chuva, entre outros agentes da dinâmica externa, as áreas próximas a essas estruturas lineares tendem a ser erodidas, ou seja, sofrer erosão de forma diferente das rochas que está no entorno. Erro de português aqui. Ou seja, essas estruturas lineares são resultado do modelamento do relevo, disse o geólogo. Ele disse também que as imagens usadas na teoria são facilmente encontradas em qualquer parte do planeta, mas não mencionou nenhum exemplo sequer. Em seguida, o portal G1 mencionou o professor de Ecologia da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, chamado Ben-Hur Marimon, que teria afirmado que a tecnologia de imagens por laser, o próprio LiDAR, que a equipe de Dáquila está utilizando na Amazônia, contribuiu para desmentir essa teoria e para aprimorar as análises para outras pesquisas de mapeamento nas florestas. E aí a coisa começa a ficar mais estranha. Por quê? Primeiro ponto, eles apresentam essa imagem aqui, e observe que interessante. Na própria imagem do G1, nós temos aqui Insert Search Criteria. Que site é esse? Pergunto. Não há qualquer referência à fonte desta imagem aqui apresentada pelo G1, apenas a legenda embaixo. Formações geológicas são observadas por tecnologia a laser. Foto LiDAR divulgação. Geralmente, quando se trata de uma imagem de divulgação, isso significa que é uma imagem meramente ilustrativa. Ah, que é isso? A Globo está desesperada. A reportagem vai terminar endossando esse mesmo discurso, falando que não passa de uma teoria da conspiração, e termina com a afirmação do ecologista, lembrando, Ben-Hur Marimon, que disse: o padrão é muito consistente com fraturas de surgimento de rochas, situação relativamente comum na geologia, mas nada a ver com indícios de construções antigas ou qualquer atividade humana. Lembrando que o próprio G1 documentou a recém-descoberta cidade da era pré-colonial na Amazônia, com pirâmides de até 22 metros de altura na Amazônia boliviana. Observe, isso aqui é uma imagem com LiDAR. Isso aqui é um teste feito utilizando o LiDAR. Observe os detalhes. Mas o que o G1 utilizou para refutar, entre aspas, aquelas imagens impressionantes que nós vimos, das grandes quadras na Amazônia matogrossense, foi isso daqui. Note a diferença. Ah, que é isso? A Globo está desesperada. Outro ponto bastante estranho é que o G1 não deu mais links, mais informações, ao mesmo tempo em que afirmou que essa tecnologia foi utilizada na mesma região onde Dáquila está fazendo os testes e que não havia encontrado nada lá. Ora, por que não apresentam então o resultado detalhado desses estudos?
porque até o momento só apresentaram essa imagem aqui e mais nada. E tem um detalhe interessante. O professor de Ecologia da Universidade Estadual do Mato Grosso, Ben-Hur Marimon, em 5 de abril de 2018, foi notícia no site do governo do estado do Mato Grosso por causa de sua pesquisa apontando que a Amazônia foi lar de grandes populações antes do descobrimento do Brasil. Constatou que a Amazônia já foi o lar de populações prósperas de até 1 milhão de pessoas. O artigo foi publicado na revista acadêmica britânica Nature Communications e repercutiu na revista Time e na National Geographic, além da brasileira super interessante G1, jornais britânicos Daily Mail, The Guardian e The Independent. Aí eu resolvi abrir o arquivo para dar uma olhada e basicamente diz que os construtores de terra pré-colombianos, ou seja, anteriores à chegada de Colombo nas Américas, se estabeleceram ao longo de toda a margem sul do Amazonas. E fala assim de uma descoberta de grandes obras de terraplanagem geométrica em ambientes interfluviais do sul do Amazonas, que desafiou a ideia de que populações pré-colombianas estavam concentradas ao longo das principais planícies de inundação. O estudo mostra esse gráfico aqui, que vai mapear essas grandes populações, basicamente, conforme vemos aqui, muitas delas na região da Amazônia Mato-Grossense, onde está sendo feito o estudo de Dáquila. Ah, que é isso, a Globo está desesperada. Lembrando também que o G1 mostrou que arqueólogos identificam 48 ilhas construídas por indígenas na Amazônia da era pré-colonial. Notícia de fevereiro de 2021 e que foi divulgada pelo Instituto Mamirauá. Ilhas muito grandes, ilhas artificiais, no Médio e Alto Solimões, no Amazonas. Nós já até fizemos vídeos sobre isso aqui no canal Além da Nuvem. Quer dizer, os índios faziam ilhas artificiais. Então, como vimos, nada de LiDAR foi apresentado, apenas essa imagem ridícula aqui, sem maiores detalhes. Outro ponto que vale a pena mencionar é que o G1 tratou o assunto como uma teoria da conspiração que se espalhou na internet. Em nenhum momento chegou a mencionar o fato de que Dáquila Pesquisas está fazendo, sim, um estudo com o LiDAR, essa mesma tecnologia a laser que está sendo mencionada na matéria. E agora eu gostaria de mencionar um outro detalhe importante nessa questão, que foi o vídeo da Carol Capel sobre essa questão toda. Bom, o canal da Carol Capel tem mais de 2 milhões de inscritos e aparentemente ele foi questionado, ou ela foi pressionada por parte dos seus inscritos por conta dessa questão de Dáquila Pesquisas e por ela ter feito live com o Rafael Hungria, por toda a questão envolvendo o próprio Dáquila, a pessoa do Urandir, o ET Bilu, etc, etc. E aí ela resolveu se manifestar. Eu quero dizer aqui claramente que o vídeo em si eu achei bom, eu achei que ela trouxe bons argumentos, porém faltou dizer algumas coisas ali que eu gostaria de complementar aqui. A Carol Capel basicamente ela defendeu o direito do Rafael Hungria acreditar no que ele quiser, porque afinal todos nós temos o direito de acreditar naquilo que nós escolhemos acreditar. Isso é verdade. Então ela enfatizou que ela prefere acreditar quando existem comprovações científicas de algo. E eu acho isso bom, eu acho isso importante. Porém, a gente precisa levar em conta que aquilo que é chamado de comprovação científica atualmente segue um padrão, segue um critério. E o problema é justamente esse critério. É preciso lembrar que nós atualmente vivemos uma era do materialismo, onde o aspecto invisível do mundo e da matéria foi separado daquilo que nós podemos ver e medir, aquilo que nós podemos quantificar. Então a ciência se tornou uma análise quantitativa da realidade. E tudo aquilo que nós não podemos medir passa a ser não científico, digamos assim. Porém, nem sempre foi assim. O filósofo lógico e matemático Edmund Husserl popularizou em sua época a fenomenologia, alegando que os estudos
dos fenômenos devem ser estudados em si mesmos, ou seja, tudo aquilo para o qual nós não temos explicação lógica, racional, deve ser estudado em si mesmo. Então, quando um grupo, seja o Dáquila ou qualquer outro, alega que tem contato com seres interdimensionais, esse é um estudo que deve ser feito à parte, independente do que as pessoas possam achar disso. Afinal, esse é o tipo da coisa que apenas quem já teve alguma experiência que possa ser estudada em si mesma, uma experiência empírica, a qual vivenciou e fez parte, seja contato com extraterrestres, contato com o mundo espiritual ou interdimensional, é que pode falar algo a respeito. A maioria das pessoas tenta falar disso sem nunca ter tido sequer uma experiência, e aí fica complicado. É como você pegar uma bola de couro e só ver ela por fora na sua vida inteira. E você, como uma criança de 7 anos, querer explicar o que tem no interior dessa bola. A câmara de borracha, as costuras e os detalhes. Uma criança de 7 anos que só chutou uma bola, ela não vai saber explicar o processo de fabricação e nem o que há no interior daquela bola. E nem mesmo talvez que ela foi cheia de ar para ficar naquele formato. Ela simplesmente vai pensar que aquilo é uma bola, que ela gosta de brincar. E é mais ou menos assim com todos nós em relação ao mundo físico e material. Mas eu gostaria de lembrar que a Isani, uma indígena, que inclusive já foi convidada pela Carol Capel, fez recentemente um ótimo vídeo onde ela colocou ali as lendas do seu povo indígena do Xingu a respeito dessas cidades perdidas na Amazônia. E disse que sim, basicamente, houve um período, há milhões de anos atrás, antes da criação deste mundo, antes daquele a quem ela chama de Grande Espírito chegar e destinar os seres que aqui habitavam para outras localidades e que então eles passaram a agir nesse mundo de forma interdimensional, invisível. Basicamente, ela falou isso em outras palavras. E que sim, haviam lendas de grandes civilizações perdidas, datando de milhões de anos, na Amazônia. Na nossa história auto-xinguana, houve uma civilização bem específica da região aqui do Xingu. Uma civilização, a gente chama de Itauquega. A tribo da Itauquega. O que seria Itauquega? Seria Ipê-mulheres. A tribo das mulheres poderosas. Mas por que essas civilizações se desapareceram do nada? Já que eles eram civilizações muito mais inteligentes, muito mais espertas, muito mais habilidosos. Essas civilizações viveram o seu tempo aqui na Terra. Depois dessa civilização surgiu a nossa raça, a raça humana. Antes da gente, eram essas pessoas que viviam aqui na Terra. Antes, os seres de outros planetas vinham aqui tranquilamente. Inclusive, havia civilizações aqui de seres de outros planetas aqui no planeta Terra. Mas a partir do momento que o Deus do Sol decide deixar esse planeta somente para a raça humana, essas civilizações eles migram para outros lugares. Inclusive, ainda existe essas civilizações. Como as hipermulheres ainda existe. E também nós humanos, meros mortais, não conseguimos ver elas ao olho nu. Porque assim decidiu o Grande Espírito. Para que essas civilizações se comunicassem entre eles. Mas se eles quiserem, eles podem muito bem se comunicar com a gente, se eles se deixar. Sabe por quê? Porque eles têm um poder muito mais avançado do que nós. Muito mais avançado. Eles podem desaparecer, aparecer na hora que bem entender. Mas esse mundo, que dizer, esse planeta Terra, agora está sendo habitado por humanos. E quando os humanos habitar esse planeta, esses seres
muito mais evoluídos, eles vão continuar no lugar que estão, é exatamente para não atrapalhar a nossa passagem aqui pela Terra. No início dos tempos, há milhões de anos atrás, essas civilizações se viviam por toda a Amazônia. E outra, acreditamos que a Amazônia toda é o centro de onde as coisas começaram, onde a raça humana surgiu, principalmente aqui pela região do Xingu. Daqui se espalharam, eu digo, os humanos se espalharam, mas se antes era somente pessoas muito evoluídas que viviam por toda a Amazônia. Aí o grande espírito levou eles para outro lugar, onde não podemos sofrê-los. E tem uns que foram para outras dimensões e outros planetas. E o grande espírito proibiu. Enquanto os humanos estiverem aqui na Terra, vocês não vão se misturar com eles. É exatamente para não causar nenhum conflito entre vocês. Por isso que eles se vivem no campo deles. Eles se respeitam isso. Assim acreditamos. Hoje é possível ver aqui pela região do Xingu a sobra dessas civilizações que viveram. Civilizações de milhões de anos. É possível encontrar pedras desenhadas, é possível encontrar algum objeto que se transformou em pedra. Isso daí não é de agora. É de milhões de anos atrás, quando o mundo ainda não tinha sol. Esse mundo só ganhou sol a partir do momento que o Deus do Sol nasceu, ele trouxe o sol junto com ele. A Terra ganhou a luz. Antes, quando a Terra não tinha luz ainda, essas civilizações hiperinteligentes viviam aqui na Terra, antes da gente. Estamos na segunda geração de povos aqui na Terra. A primeira geração foi indivíduos muito inteligentes, indivíduos preparados para encarar aquele tempo, onde havia animais gigantes e eles se lidavam com aqueles animais. Mas a partir do momento que a nossa raça surgiu, isso na segunda geração, assim a gente fala, aí essas civilizações se mudaram para outros lugares ao pedido do grande espírito. Ok, como a própria Carol Capel falou, são lendas. Mas vale lembrar também que o termo mito, lenda, etc., ganhou essa conotação de fábula ou ficção apenas no século XX. Até então, isso era tido como uma tradição verbal, que era parte da cultura e história dos povos. Porém, com o avanço do materialismo filosófico e histórico e científico, cada vez mais nós fomos legando essas coisas à marginalidade. Portanto, eu reitero que o que deve ser feito nesse caso de Ratanabá não é acreditar ou não, porque não se trata de acreditar, se trata de investigar, fazer estudos, descobrir. E é por isso que eu trouxe o pessoal de Dáquila Pesquisas aqui no canal. Fizemos uma live fantástica de 3 horas, onde nós entrevistamos eu e meu amigo André de Pierre, historiador, que também pesquisa essa história oculta do Brasil, e fizemos perguntas que a equipe Dáquila pôde responder. E se trata de pesquisa, se trata de pessoas indo a campo, coletando dados, gastando dinheiro e fazendo pesquisas com o LiDAR, que é caríssimo, em aviões contratados para fazer o mapeamento dessas regiões. E vale lembrar que até o presente momento da data desse vídeo, esses dados científicos ainda não foram divulgados, porque eles ainda não estão prontos. Eles terminaram o mapeamento, pelo que foi informado na live, agora, pouquíssimos dias atrás, na semana passada. E vai levar aí cerca de 30 dias aproximadamente para que esses dados sejam processados e liberados, e depois eles poderão ser analisados e pesquisados por universidades.
conforme foi dito pela equipe Dáquila. Então, essa postura de enfatizar a pesquisa e o lado verdadeiramente científico da questão é que não está sendo divulgado e promovido pela mídia. Como se houvesse um medo, um receio de que terceiros, de que uma organização privada, enfim, fizesse suas próprias pesquisas ou faça suas próprias pesquisas. Ah, mas e se forem formações naturais? Bem, o próprio Urandir falou que se forem formações naturais, ok, não tem problema. Então a natureza nos presenteou com formações naturais. Agora, sobre formações naturais, eu gostaria de falar um detalhe importante. O cético assumido Brian Dunning disse em um artigo publicado no seu site Skeptoid: as formações da caverna de Los Tayos, para qualquer pessoa com conhecimento superficial de geologia, podem ser consideradas formações naturais. E o que é a caverna de Los Tayos? Bom, aqui nós temos uma imagem. É uma caverna que está localizada na Amazônia Equatoriana, ou seja, na floresta amazônica, em território do Equador, bem próxima à Cordilheira dos Andes. Bom, foi Eric von Däniken quem popularizou a caverna de Los Tayos, que é um mundo de túneis e estruturas subterrâneas, que fez uma pesquisa junto com a Associação Britânica de Pesquisas em Cavernas, com a participação do astronauta Neil Armstrong, que, segundo a NASA, foi o primeiro astronauta a pisar na Lua. Então eles foram na Cueva de Los Tayos e descobriram estas formações naturais que você está vendo aqui. Pergunto, essas formações são naturais para você? Para você chegar no início da Cueva de Los Tayos, ou Caverna de Los Tayos, você tem que descer de rapel cerca de 70 metros e então você vai entrar em um complexo do que parecem ser túneis muito antigos. Você claramente está vendo resquícios de uma construção aqui, mas para a ciência, entre aspas, são apenas formações naturais. Aqui mais uma imagem. Diga-me, você acha que isso são formações naturais? Responda com sinceridade. Formações naturais ou ruínas muito antigas? Você decide. Formações naturais ou túneis fabricados? Formações naturais ou evidências que confrontam a narrativa oficial da história? Bom, e a coisa fica ainda mais estranha se você levar em conta os artefatos que foram encontrados lá, muitos dos quais trazem divindades similares às egípcias e principalmente às sumérias, babilônias e acadianas. Artefatos que foram descobertos e popularizados pelo padre italiano Carlos Crespi, que foi uma espécie de guardião do local e que divulgou ao mundo essas descobertas, após passar boa parte de sua vida residindo naquela região. Por isso fica aqui o nosso alerta em relação a acreditar que essas narrativas sobre formações naturais, comprovação científica, devem ser, hoje em dia, analisadas com muito cuidado, não querendo desmerecer a ciência, mas sim propondo uma reflexão de como os critérios científicos precisam ser revistos. E pedindo a todos que deem uma chance à pesquisa e que esperem a publicação dos resultados. Não se deixem intimidar por reportagens tendenciosas como esta que nós vimos agora, publicada pela Rede Globo e que foi replicada por toda aquela mídia da velha imprensa tradicional que não sabe fazer outra coisa senão papagaiar a nova narrativa orwelliana da vez. Outro ponto interessante que eu achei no vídeo da Carol Capel foi em relação a ela ter argumentado que o fato de Dáquila Pesquisas ter dito que Ratanabá teria existido há 450 milhões de anos não era necessariamente um problema, porque nós vimos outros canais, como por exemplo o Nando Moura, ou mesmo o Sérgio Sacani participando do podcast do Flow,
dizendo que isso era impossível, afinal, o Homo sapiens moderno tem no máximo 300 mil, 350 mil anos, segundo a ciência. Bom, na verdade existem hominídeos mais antigos do que isso, sendo a mais antiga delas, para a ciência, o Australopithecus afarensis, que data aí de quase 4 milhões de anos. Já o Homo habilis e o Homo erectus, aí datando de cerca de 2 milhões de anos, já possuíam habilidades linguísticas e também habilidades de criar algumas ferramentas rudimentares, segundo também a ciência. Ainda há uma distância muito grande para os supostos 450 milhões de anos de Ratanabá. E eu não estou dizendo que necessariamente eu acredito que, sim, existiam civilizações há 450 milhões de anos. Porém, é preciso ver algumas evidências, no mínimo, interessantes. Na live que eu fiz com Dáquila Pesquisas, entrevistando os pesquisadores direto da Amazônia, o Urandir mencionou esse martelo aqui, que foi encontrado no Texas, cujas datações são de 140 a 400 milhões de anos, sem falar das misteriosíssimas esferas de Klerksdorp, que foram encontradas na África do Sul e cuja datação é de 2,8 bilhões de anos. Então são algumas coisas aí que nos fazem repensar as certezas da muitas vezes arrogante e tendenciosa ciência moderna. Eu gostaria de não ter que fazer tantas aspas com as mãos. E um outro ponto que tem sido usado para atacar os pesquisadores de Dáquila Pesquisas e que nada tem a ver com a pesquisa na Amazônia, que vale lembrar uma pesquisa de campo, onde pessoas estão expondo suas vidas em regiões de alto risco e gastando muito dinheiro do próprio bolso para poder fazer tais pesquisas, é aquela cidade que eles têm em Corguinhos, chamada Zigurates. Como se fosse um absurdo um grupo privado querer criar uma ecovila, uma smart city, uma comunidade ou mesmo uma aldeia. Eu acho que está faltando um pouco de assunto ou argumento para tentar atacar pessoas, porque isso se chama falácia e da pior de todas, o famoso ad hominem. Não sou contra a crítica. Acho importante que críticas sejam feitas, desde que elas sejam coerentes e relacionadas à pesquisa, da qual estamos tratando. Até o próximo vídeo, aqui no Além da Nuvem. Florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia.